Este vídeo é para falar do PDL 22 de 2020, que está na Alesp. Esse PDL, ele foi proposto pelo deputado Carlos Gianazzi no mesmo dia que o governador de São Paulo emitiu aquele decreto confiscando as aposentadorias dos servidores públicos e pensionistas da SPPREV. Num ato assim de ditador, desumano e sem nenhuma coerência com os direitos constitucionais, né? Não poderia nunca ter tirado um direito adquirido por pessoas que cumpriram todos os requisitos constitucionais para ter aquele direito. Uma LC jamais teria o poder de confiscar um direito constitucional. Mas ele, ignorando os princípios básicos do direito, resolveu, vamos usar um termo bem popular, meter a mão nos proventos dos aposentados e pensionistas do estado de São Paulo, de todas as áreas. Então, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, né, que sempre está defendendo os direitos, né, principalmente dos pobres, né, do estado, e dos trabalhadores, ele fez então esse PDL, que é um projeto de decreto legislativo para anular os efeitos do decreto do Dória. Essa é uma ferramenta que a Alesp tem justamente para evitar atitudes ditatoriais do governador, né? Que imagine um governador déspota, ele pode começar a emitir um monte de decreto, né? Porque o decreto não precisa passar pela aprovação da Câmara dos Deputados. Imagine qual seria a ferramenta para proteger o povo no caso de um governador que começa a emitir decretos e decretos e decretos, né? Então, ele usou essa ferramenta, que é um projeto de decreto legislativo, que, se aprovado, ele tem a força de um decreto, né? E, no caso, o projeto do deputado é para anular os efeitos. Então, com a aprovação desse PDL, aquele decreto que o Dória emitiu fica sem efeito e os descontos na folha dos aposentados têm que deixar de ser feitos, né? Então, esse decreto, esse PDL, foi pedido em junho, mas aí ele foi atribuído para um relator. O relator deu um parecer, analisou, outros deputados também fizeram PDLs com o mesmo teor, né, de anular o efeito do decreto do Dória. Então, tem 5 PDLs lá que tratam da mesma coisa. E esse PDL é muito importante para nós, porque praticamente é a única ferramenta que nós temos à mão para reverter esse absurdo rapidamente. Existem ações que estão lá no Supremo, né, para serem julgadas no mérito. Acreditamos que o Supremo vai fazer valer a Constituição e os direitos constitucionais, mas isso demora, né? Está demorando mais. Então, esse decreto, o deputado conseguiu que ele fosse inserido na pauta de votações urgentes e nós esperávamos que ele fosse aprovado esta semana. Inclusive, ele estava na pauta da Alesp, né, de quarta-feira, e era uma pauta que ia votar também o orçamento do Estado para 2021 e outros projetos, o projeto legislativo da Câmara dos Deputados, e tinha vários projetos de outros deputados também na pauta. E o nosso era praticamente um dos últimos. E ele foi atribuído para o Congresso de Comissões.
Durante o Congresso, houve uma tentativa de esvaziar a votação, porque tinha que ter um número mínimo de deputados ali na comissão para poder votar o projeto, e o presidente da Câmara, sem nenhuma razão e agindo contra até, né, o procedimento normal, convocou uma sessão durante a votação das comissões, e isso fez com que as comissões fossem esvaziadas. Aí um dos deputados ali, que inclusive é do PT, o deputado Barba, percebeu a manobra e conseguiu que a comissão não fosse esvaziada para que a votação do projeto tivesse quórum, tivesse valor. Então, o projeto foi votado na comissão e foi dado um parecer positivo para que ele fosse aprovado. Bom, ficamos ali, então, vendo a reunião do plenário até de madrugada, porque demorou, eles começaram a votar o orçamento antes da votação do PDL, e demoraram para votar o orçamento, e depois foram votar outros projetos, como, por exemplo, o projeto da reforma administrativa, também demorou muito, teve várias manifestações ali, várias discussões, e, por fim, chegou a nossa vez do nosso PDL, que acabou não sendo votado. Sabe por quê? Existe uma pessoa, um vereador lá, que chama Carlos Pinhatari, que ele é o líder do governo na Lesp. Ele é do PSDB também. E certamente, macomunado, né, com o governador, provavelmente, não sei se ele chegou a oferecer algum benefício para os demais deputados, mas ele fez uma manobra na qual eles resolveram inserir uma emenda de plenário, que é um dispositivo que existe, né? E com isso, o que acontece? O PDL não poderia ser votado antes que as comissões analisassem essa emenda e votassem, né, pela inclusão ou não da emenda, para novamente apresentar o projeto para o plenário. Então, essa manobra realmente foi baixa, porque todo mundo sabe como que os aposentados estão sofrendo com esses descontos. Nós ganhamos pouco. O desconto está sendo aplicado em pessoas que ganham acima de R$ 1.045, que já não é nada, e está atingindo principalmente as pessoas que ganham de R$ 1.045 até R$ 6.102, que não precisavam pagar a Previdência. E quem ganha mais de R$ 6.102 já pagava a Previdência por leis antigas. Só que com essa reforma, eles estão pagando valores extremamente absurdos, porque eles estão fazendo descontos progressivos acima de R$ 1.045. Então, realmente é um crime de lesa, como diz o deputado, de lesa pátria, o que esse governador está fazendo conosco. E esses deputados, eles teriam a chance de corrigir esse erro que foram eles mesmos que cometeram quando deixaram passar esse item na reforma da Previdência que foi feita em março. Eles poderiam não ter aprovado, ter vetado esse artigo, mas eles não fizeram isso. Eles aprovaram esse artigo. Alguns justificaram que o Carlão Pinhatari mentiu para eles, que o governador não iria fazer isso que ele fez, mas ele fez. E agora eles tinham a chance de corrigir esse erro, e houve então uma lista do Carlão Pinhatari, porque ele sozinho não poderia fazer nada.
mas ele conseguiu quórum para essa emenda, ele conseguiu a assinatura de outros 20 deputados, e com isso, então, eles impediram que o PDL 22, que iria aliviar os aposentados desses descontos de previdência na folha, impediram que os aposentados fossem aliviados em relação a isso. Isso foi uma tremenda traição, e agora nós temos que expor quem são esses traidores. Então, na sequência agora, eu vou apresentar um a um para vocês. Elas não têm o menor escrúpulo, não têm escrúpulo em prejudicar os outros. Elas não têm empatia, porque se elas se colocassem no nosso lugar, elas veriam que não é justo, de repente, do nada, você ter 10% do seu salário bruto confiscado. Fora todos os impostos que nós já pagamos. Nós já pagamos imposto de renda, nós pagamos impostos em todos os produtos que compramos, que não são poucos. A gente tem muitos impostos a pagar e nós pagamos essa previdência durante todo o tempo que trabalhamos, né? Muitos trabalharam 30, até mais, alguns trabalharam 35, 37 anos, né? Então, realmente, foi uma ação que a gente não pode deixar passar em branco, e nós queremos que toda a comunidade do estado de São Paulo veja quem são esses traidores. Se for da sua região, anote o nome. Não são pessoas confiáveis, não merecem mais, nunca mais o nosso voto, porque eles não trabalham pelo povo, eles trabalham pelo bolso deles e eles trabalham para prejudicar as pessoas.